Lutador brasileiro de jiu-jitsu imobiliza homem em metrô de Nova York após xenofobia. Final de semana foi de festa na comunidade brasileira em Boston, Massachusetts, ainda pelo bicentenário da independência do Brasil. Mais deportados, voo lotado de imigrantes brasileiros ilegais seguirá para o Brasil na sexta-feira. Oportunidades. UPS está contratando 100 mil pessoas para o fim do ano e maioria das vagas dispensa entrevistas. Com onda de calor extremo, o oeste do país queima. Hoje, 92 grandes incêndios ativos devastam mais de 728 mil acres no país. Boa noite. Olá, muito boa noite. A edição de hoje começa com a tradicional festa da comunidade brasileira em homenagem à independência do Brasil em Boston, Massachusetts. Essa celebração acontece sempre no primeiro final de semana após o dia 7 de setembro. Pois é, olha, nessa festa ao ar livre teve música, comida típica, gincana para as crianças, apresentações tradicionais da cultura brasileira e a presença do consulado também. Giovanna Locatelli acompanhou essa festa de perto, dá uma olhada. Foi com o ritmo dos tambores, bem brasileiros, que o Festival da Independência deu continuidade às comemorações do 7 de setembro em Massachusetts. O evento teve barracas de serviços, feiras de produtos e muito mais. Não faltou também as delícias da culinária brasileira. Tem que ter o churrasquinho, o pão de alho, tem que estar sempre na festa do Brasil. Representa o Brasil o churrasquinho. A cultura foi bem representada pela capoeira e pela música. E fico assim, querendo seu prazer. É um festival que traz uma memória afetiva de várias coisas, né? Auditiva por causa da música, paladar por causa das comidinhas típicas. A gente une mais a comunidade aqui nesse festival. As crianças também se divertiram com passeios a cavalo e brincadeiras. Marcos é casado e tem 3 filhos, todos nascidos aqui nos Estados Unidos. Ele faz questão de manter vivas as raízes brasileiras da família. Eu acho importante porque como a gente está longe do Brasil, eles são nascidos aqui, a gente procura manter a tradição, ensinar eles sobre o Brasil. Eu acho bacana, todo ano eu estou aqui participando. E além de toda uma semana de celebrações, esse domingo especial, a programação de celebração dos 200 anos da independência do Brasil continua ainda esta semana. É uma forma de celebrar a nossa comunidade aqui, de celebrar a presença brasileira, o sucesso que o Brasil tem tido aqui. Agora a gente fala sobre o processo de deportação de brasileiros que estão sendo expulsos aqui dos Estados Unidos pelo governo Joe Biden. Mais um voo carregado de imigrantes brasileiros está previsto para acontecer no final desta semana, no dia 16 de setembro. O avião da empresa aérea Swift Air, contratada pelo governo Biden para executar aí essas deportações, sairá de Phoenix, no Arizona, e terá 2 paradas. A primeira em Manaus e depois em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o governo norte-americano, os brasileiros que estarão neste voo seriam todos ilegais que foram apreendidos na fronteira com o México. Como procedimento padrão, todos esses brasileiros vão viajar algemados sob supervisão de agentes policiais dos Estados Unidos, que vão acompanhar essa viagem. Ao chegar ao Brasil, todos serão entregues à Polícia Federal. Bom, agora olha só essa notícia. Um dos maiores lutadores brasileiros de jiu-jitsu foi gravado brigando com um homem no metrô de Nova York. Ele imobilizou esse homem depois de ter sofrido aí um ataque de xenofobia. Para quem não sabe, xenofobia é ódio ao imigrante. Esse lutador era o Renzo Gracie. Ele pertence à família que criou uma técnica de autodefesa de arte marcial e que durante 80 anos foi campeã em todas as competições mundiais. Dá só uma olhada nessa notícia, ela foi destaque. O vídeo foi gravado na própria plataforma do metrô. Dá pra ver que tem bastante gente andando na estação quando a briga acontece. Renzo Gracie, que está de roupa preta, imobiliza o homem em segundos de luta com um golpe tradicional de jiu-jitsu. O brasileiro disse que o homem o insultou por ele estar falando português no metrô. Foi um ataque de xenofobia, ódio ao imigrante, e por isso ele reagiu.
Renzo liberou o homem depois que ele pediu desculpas e alegou que não conseguia mais respirar. Em uma página dedicada ao esporte, o lutador fez um comentário dizendo: não houve briga, foi um momento educacional. Em seu perfil oficial no Instagram, Renzo repostou uma publicação feita por seu irmão Renner que dizia: se alguém tiver contato com o agressor, avise que não estamos procurando por ele, pois Renzo já lhe deu a lição mais importante que vai receber na vida. Depois do intervalo, a gente fala sobre imigração. O governo revelou que espera acolher mais de 100 mil pedidos de asilo de imigrantes, isso no ano que vem. E atenção, a UPS anunciou a abertura de milhares de vagas para motoristas durante as festas de final de ano. Já já a gente traz todos os detalhes dessa oportunidade. Não sai daí. Américas no ar. Oferecimento BB Américas, a nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions, excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef, melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield, precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já estamos de volta e para falar da situação na fronteira sul do país. Apesar da crise de imigração que vive o país, a Casa Branca anunciou que planeja acolher mais pedidos de asilo no ano que vem. Segundo o anúncio, serão aceitos até 125 mil refugiados no ano fiscal de 2023, que já começa a ser contado no início de outubro, agora. O número de pedidos de asilo é alto, 125 mil. Esse já era o objetivo da administração Biden para este ano fiscal. Mas os números do governo para 2022 ficaram muito abaixo desse objetivo. Ao todo, menos de 20 mil refugiados foram admitidos até agora no país. Segundo o Departamento de Estado, o motivo do baixo número de refugiados admitidos neste ano se deve aos limites colocados no programa de imigração pela administração passada de Donald Trump. Segundo o governo, foi preciso reconstruir o programa de admissão de refugiados dos Estados Unidos para que agora os números voltem a subir. Além disso, a administração Biden admitiu milhares de afegãos e ucranianos neste ano que não foram contados como refugiados. Isso porque outras medidas legais foram usadas para trazê-los para os Estados Unidos diante das crises instaladas na Ucrânia e no Afeganistão. E agora a gente tem uma prestação de serviço. A UPS anunciou que está contratando motoristas para o final do ano. Olha, serão 100 mil vagas temporárias para novembro e dezembro. 80% dessas vagas dispensam entrevistas. Os interessados devem entrar no site da UPS, a companhia de entrega de pacotes, e se inscrever para as vagas temporárias. Todo o processo para preencher a ficha de inscrição demora em torno de 25 minutos. Uma vez completo, a empresa vai entrar em contato com o candidato. A UPS disse que está prevendo uma temporada acima do normal e, por isso, está se antecipando nas contratações. Serão 100 mil vagas para diferentes posições na empresa. Lembrando que, para a grande maioria, não é necessário fazer entrevista, basta mostrar interesse. A UPS lembra que as vagas temporárias podem se tornar fixas dependendo do desempenho do funcionário. A empresa oferece ainda plano de carreira. No ano passado, quase 35 mil funcionários sazonais tiveram seus cargos transformados em permanentes depois das festas de final de ano. Agora a gente fala de saúde, mais especificamente de um estudo que relacionou o consumo de bebida alcoólica com o surgimento de câncer. Pois é, estudiosos dizem que o aumento do uso de bebidas com álcool pode aumentar o risco de uma pessoa em desenvolver câncer. A descoberta foi feita depois que pesquisadores coreanos analisaram comportamentos e dados de saúde de 5 milhões de pessoas com mais de 40 anos de idade. Eles foram divididos em 2 grupos. O primeiro não mudou seus hábitos de bebida. Já o segundo aumentou a quantidade de consumo de álcool. O estudo revelou que as pessoas do grupo 2, que beberam mais, tinham maior probabilidade de ter câncer, comparado com aqueles que mantiveram o nível de bebida baixo. A pesquisa também revelou que aqueles que bebiam de forma mais pesada e que reduziram o consumo de álcool para níveis leves conseguiram reduzir o risco à doença.
Além disso, testes de abstenção de álcool mostraram que as pausas com as bebidas também levam a uma diminuição no risco para todos os tipos de câncer. No próximo bloco tem reportagem especial para quem está aguardando por empréstimos estudantis aqui no país. O número de golpes aumentou e muito e a gente te mostra como não cair nesse crime. E a gente traz os detalhes de um plano para implementar em algumas regiões do país um trem elétrico de alta velocidade que custaria mais barato do que viajar de avião. A gente volta já já. Já voltamos e para dar um alerta aos estudantes, depois que o governo federal anunciou o perdão de até $20 mil em empréstimos estudantis, surgiram os golpistas, pessoas que estão tentando roubar esse benefício. Pois é, olha, o truque é bastante conhecido. Uma pessoa se passa aí por um agente do governo ou por um funcionário de uma instituição financeira e pede os dados pessoais das vítimas. A repórter Eloaura Zen traz todos os detalhes para a gente. Com promessas de alívio imediato ou sob pretexto de confirmar algumas informações pessoais para validar o acesso ao benefício do governo federal, golpistas estão roubando a identidade de vítimas em todo o país. Essas fraudes envolvendo o alívio ao empréstimo estudantil são tantas que a Casa Branca emitiu uma nota de alerta pedindo para que as pessoas tenham cautela e paciência. Segundo a mensagem oficial, este auxílio não é imediato e nenhum agente federal, estadual ou local tem autorização para coletar dados sensíveis por telefone envolvendo este assunto. Ainda de acordo com as instruções oficiais, quando em dúvida, a melhor estratégia era entrar em contato direto com o banco ou com a instituição financeira credora. E agora a gente muda de assunto para dar um alerta aos papais e às mamães. O CDC, o Centro de Controle de Doenças, anunciou que uma onda de casos de paralisia infantil está surgindo depois de infecções respiratórias. Essa condição não está sendo provocada por gripe comum ou Covid-19. Segundo a agência americana, está aparecendo por causa de um vírus chamado enterovírus D68. A infecção é grave e precisa ser levada a sério. As autoridades estão alertando aos pais que, na dúvida, é melhor levar o filho ao médico o mais rápido possível. Essa infecção respiratória tende a aparecer no final do verão e início do outono e é provocada pelo enterovírus D68. Pode levar a mielite flácida aguda, conhecida pela sigla AFM. Essa condição leva a fraqueza nos braços e nas pernas e, em alguns casos, a paralisia. A média de idade das crianças afetadas é de 3 anos, principalmente os pequenos que sofrem com asma. O diagnóstico é difícil porque os sintomas parecem com o de um resfriado comum, com o nariz escorrendo, tosse, febre e dificuldade para respirar. É preciso ter acompanhamento médico urgente. Agora a gente fala de transporte e mobilidade urbana. Uma empresa canadense revelou planos para um veículo totalmente elétrico e de altíssima velocidade. Pois é, olha, seria um trem com passagens muito mais baratas do que os aviões e já tem estado norte-americano interessado em implementar esse projeto aí. Olha só. A empresa do Canadá, desenvolvedora do modelo, diz que o trem-avião, como está sendo chamado, pode viajar a cerca de 621 milhas por hora. Além de encurtar distâncias, o veículo também ajudaria o planeta por ser 100% elétrico e pouparia dinheiro da população, já que as passagens seriam mais baratas do que as de avião, por exemplo. Segundo a empresa, uma primeira proposta de implementação já está em andamento no Canadá, ligando as cidades de Calgary e Edmonton, que ficam a 3 horas de distância. O projeto de infraestrutura está estimado em $18 bilhões. Ainda segundo a empresa, as discussões também já estão em andamento no estado norte-americano do Texas, que planeja conectar as cidades de Dallas e San Antônio através desse sistema elétrico de alta velocidade. Outras regiões do mundo também implementam o trem-avião, como os Emirados Árabes Unidos e a Austrália. A empresa disse que seu primeiro projeto começará a transportar passageiros em 2035, mas não confirmou qual país será o primeiro a ter o transporte de alta tecnologia.
No próximo bloco, a gente fala sobre os incêndios na região oeste do país que voltaram a preocupar as autoridades diante da onda de calor que elevou as temperaturas por lá. E a gente fala também das programações da Disney para a comemoração de seus 100 anos de vida. Olha, tem notícia que os brasileiros vão adorar, viu? A gente te conta já já. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos e para dar uma boa notícia aos donos de animais em Atlanta, uma organização criou um banco de alimentos gratuito só para pets. A ideia é ajudar as pessoas que adotaram bichinhos, mas que por causa da inflação e a falta de dinheiro estão sendo obrigadas a devolver os animais. Uma pesquisa apontou que 63% das pessoas que moram nos Estados Unidos têm animal de estimação. Mas desse total, quase 47% estão endividadas por causa dos bichinhos e da crise econômica que atinge o país. Sem saída, muitos tutores estão sendo obrigados a devolver seus cães ou gatos para abrigos, porque não conseguem mais cuidar dos pets. Essa crise pode ser sentida também nas lojas de animais. Os hábitos dos clientes mudaram. O movimento caiu mais de 20%. As ações da varejista online Chewy, por exemplo, despencaram mais de 35% só este ano. Gigantes do varejo, como Walmart e Target, também estão reportando gastos dos consumidores com itens essenciais para animais. Para tentar ajudar os donos de animais, a ONG Paw Atlanta criou um banco de alimentos para pets. Tutores com dificuldades financeiras podem buscar ração gratuita para cães e gatos. Anyone from the community can come to get free pet food for their dog or cat. A ideia pode expandir para outros estados. Agora a gente fala de clima. Sufocados pelas altas temperaturas, estados do oeste do país seguem sendo devastados por uma seca histórica que continua provocando um problemão. Olha, os incêndios florestais, que mesmo com a proximidade aí do fim do verão, não dão trégua. A má qualidade do ar provocada pela fumaça do fogo está obrigando governos a evacuar regiões inteiras, fazendo milhares de pessoas deixarem suas casas. Na Califórnia, o incêndio nomeado Mosquito, no norte de Sacramento, já devastou mais de 41 mil acres. A situação deve piorar porque, segundo os bombeiros, hoje apenas 10% do fogo que começou na terça-feira passada está controlado. Pelo menos 580 casas estão ameaçadas e os moradores já abandonaram a região. No estado de Washington, um alerta de evacuação foi emitido por causa do fogo em 14 regiões e da fumaça que cobre cidades inteiras, prejudicando a qualidade do ar, que está potencialmente perigosa para a saúde. Também na Califórnia, as autoridades estão preocupadas. No condado de El Dorado, é possível ver uma névoa provocada pela fumaça dos incêndios dia e noite. No Colorado, os incêndios florestais cresceram com as altas temperaturas dos últimos dias. No condado de Larimer, mais de 120 acres já queimaram. No Oregon, as condições extremas e as queimadas deixam a população sem energia elétrica. O estado registra 10 focos ativos e, com isso, o serviço precisou ser cortado. Segundo o governo, seguirá em bandeira vermelha até o próximo final de semana. Neste momento, em todo o país, 92 grandes incêndios florestais ativos queimam mais de 728 mil acres, a maioria nos estados da costa oeste. Pois é, a situação está bem complicada nessa região, né, Ruth? Muito complicada e tem que tomar muito cuidado, né? Isso aí. Bom, vamos aproveitar que a gente está falando de tempo para passar para a nossa meteorologia. Vamos dar uma olhada no nosso mapa, Ruth? Olha, a gente começa por Boston com previsão de temporal amanhã, chuva em New York e sol forte em Washington com máxima de 82. Temporal também previsto na Flórida, Miami, máxima de 90 e mínima de 79. Já em Dallas, sol forte, Houston também, nessas regiões a máxima não passa de 92 graus, Ruth. Pois é, vamos dar uma olhada agora em Washington, em Seattle. Olha, tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 57 graus Fahrenheit. Aí São Francisco, sol entre nuvens também,
mínima de 61, máxima de 71. Los Angeles, tempo encoberto, mínima de 67. Las Vegas, chuva, mínima de 70 graus Fahrenheit, Evelyn. Pois é, tomara que essa chuva se afaste, né, um pouquinho mais para cá, para a costa oeste, para ajudar, de repente, no combate aos incêndios aí, né, os bombeiros vão dar um refresco, né? Agradecer, né, se isso acontecer. certeza. Bom, pessoal, a gente tem mais uma notícia agora, porque a gente muda de assunto para falar de uma coisa que os brasileiros amam, que é a Disney. Quem não ama, né, Ruth? Não tem como. Olha, é pro ano que vem essa notícia, viu? A Disney planeja grandes comemorações, afinal, vai completar 100 anos de idade. Pois é, e hoje teve um anúncio bem empolgante sobre isso. Olha só. Desde 1923, esse mundo de magias encanta o mundo todo. E ano que vem será de festa. A Disney vai se tornar uma centenária. E nessa data tão importante, o símbolo de diversão e sonhos que surgiu aqui nos Estados Unidos e se espalhou pelo planeta promete celebrações para deixar qualquer fã maluco. Além de comemorações planejadas para todos os parques espalhados pelo mundo, o Mickey, a Minnie e seus amigos vão ganhar novos looks. Os planos também incluem novas atrações para a Disney World e Disneyland, que incluem até experiências no metaverso, onde vai ser possível, por exemplo, lutar junto com os Vingadores. Os shows noturnos também serão remodelados e vão ficar, digamos, mais extravagantes. Os brasileiros são conhecidos por serem apaixonados pela Disney. Não é à toa que hoje Orlando é um dos destinos favoritos aqui nos Estados Unidos. A Disney já revelou anteriormente que pretende ampliar cada vez mais o acesso dos brasileiros nos parques, com mais informações disponibilizadas em português, por exemplo, para fazer os fãs eufóricos do Brasil se sentirem cada vez mais em casa na terra encantada do Mickey Mouse. Já pensou, Ruth, entrar no metaverso para lutar junto com os Vingadores? Não, vai ser sensacional. Eu vou topar essa experiência aí, porque dizem que o metaverso é uma experiência sensacional, né? Deve ter muitas experiências incríveis. Imagina só o que eles não estão preparando, 100 anos. Então, 100 anos dentro da Disney, ainda com o metaverso, tudo junto, espera só. Só coisa boa. Muita. O brasileiro vai ficar doido. Eu vou estar lá na fila, com toda certeza. Bom, pessoal, depois dessa notícia a gente encerra o Jornal Américas no Ar de hoje. A gente volta a esperar vocês de novo amanhã, claro, às 7h30 da noite. A gente chega depois do Cidade Alerta e você fica agora com mais um episódio da série Reis. Boa noite. Boa noite, gente.